Olá, turma! Vamos iniciar nossa 9ª semana de aula. Na última aula eu mostrei 3 tipos de fluxogramas para vocês, né? O fluxograma vertical, horizontal e o de blocos. Além dos cronogramas, né? Gráfico de Gantt, PERT, enfim. Hoje vamos fazer, né, nos próximos vídeos exemplos práticos de como preencher, né, de como desenhar esses fluxogramas. Eu passei as atividades semana passada e pouca gente fez, né? Então, e das pessoas que fizeram, muitos erraram, né, a forma de fazer. Então, vou fazer esse vídeo até para ver se tira, né, sana as dúvidas que vocês possam estar tendo. Já que essa disciplina de gestão de processos é fundamental que vocês compreendam bem como é que monta, né, como é que desenha um fluxograma. Então, como nós vimos, um dos primeiros passos para você desenhar um fluxograma é a coleta de dados, ok? Então, o analista ele tem que buscar compreender como é que as coisas são feitas. Essa coleta de dados pode ser feita por meio de entrevistas, por meio da observação e pela análise de documentos. Então, por exemplo, no IFP, como é uma instituição pública, ela é formada por muitas normas, regulamentos e tem que seguir tudo o que está na lei. Tudo que é feito no IFP tem que estar definido antes em uma lei, né, em um regulamento. Então, por exemplo, os alunos do curso superior, no caso de vocês têm que cumprir essas atividades de extensão, são as PCCS. Então, tem na lei do IFP, né, na organização didática, que 10%, né, da carga horária do curso tem que ser com atividades de extensão, que nós chamamos de PCCS. E para jogar, né, para validar essas cargas horárias de PCCS, o aluno tem que solicitar essa validação, apresentando lá os certificados. Então, como é que é feita essa validação das PCCS? Então, eu fiz uma pesquisa. Primeiro, eu olhei o nosso PPC, né, o PPC do curso. Então, no curso de vocês têm que cumprir 160 horas de carga horária para as PCCS, certo? Então, aqui ele informa o que é a PCCS e o regulamento institucional que disciplina, né, como é que é feita essas PCCS, essa resolução número 16 do Conselho Superior do IFP. Então, a gente tem que ler, né, para ver como é que faz. E eu marquei aqui o procedimento que ele ensina de como o aluno deve solicitar, certo? Então, esses dados aqui eu joguei nesse slide para a gente fazer o exemplo, ok? Então, primeiro, vamos fazer aqui um fluxograma vertical. Então, eu coloquei aqui a foto no PowerPoint e nós vamos desenhar aqui mesmo. Vocês podem fazer à mão também, caso não tenha um computador. Então, para consolidar os registros das PCCS, o discente deverá requerer, junto à coordenação do curso, a validação das cargas horárias, de acordo com o seguinte procedimento. Então, quem é que vai fazer isso daqui? O discente, né? Ou seja, o aluno. Então, ele vai digitar o formulário de atividades, que está lá no anexo 1 daquela resolução, anexar o formulário à documentação comprobatória, dar entrada no processo junto ao protocolo, encaminhando a coordenação do curso, especificando o assunto com o seguinte título: solicitação de validação das PCCS. Após recebido pela coordenação, o processo deverá ser encaminhado ao colegiado de curso para emissão de parecer que defira ou indefira a validação, com as devidas justificativas, conforme o modelo do anexo 2. O aluno deverá ser convocado pela coordenação para tomar ciência do parecer emitido pelo colegiado do curso. Então, caso o parecer seja deferido, a coordenação do curso deverá encaminhar o processo ao controle acadêmico para o devido registro no histórico. Caso o parecer seja indeferido, o aluno poderá fazer as devidas correções sugeridas
pelo colegiado do curso, apresentando novamente o processo à coordenação do curso, com os anexos 1 e 3 refeitos, sem necessidade de novo protocolo para validação, recorrer à decisão do colegiado, apresentando o processo à coordenação do curso para nova avaliação, sem necessidade de novo protocolo, preenchendo o formulário do anexo 2. Então, basicamente, o procedimento para o aluno seria esse, certo? Existem outros procedimentos, que é a questão da acompanhamento da atividade de extensão, registro, enfim, mas que não é interessante para a nossa atividade. Então, vamos focar aqui nesse processo. Então, vamos lá. Vejam que aqui tem os símbolos, aqui o setor, né, ou pessoa responsável, e aqui a descrição dos passos, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, o discente deverá requerer, junto à coordenação do curso, a validação. Então, o que ele tem que fazer primeiro? Digitar o formulário de atividades, anexo 1. Então, eu vou até copiar aqui, aproveitar. Primeira atividade, digitar o formulário de atividades. Quem é que faz isso? O aluno ou o discente. Então, já vou colocar aqui setor discente. A próxima atividade discente também é digitar o formulário de atividades. É o que? É uma ação, né? Uma operação. Então eu vou pintar aqui esse símbolo, que é a bola. Certo? Próximo passo. Anexar o formulário à documentação comprobatória. Então eu vou buscar os certificados e anexar aqui ao formulário. Certo? Então é uma outra atividade que é feita pelo discente. Então também é uma operação, né? Vou pintar aqui a bola. Próximo passo também é feito pelo discente. Então vou colocar aqui. Qual seria o passo? Dar entrada no processo junto ao protocolo do campus. Então, encaminhando a coordenação do curso, especificando o assunto com o seguinte título: solicitação e validação das PCCS. Então, eu vou copiar tudo aqui e colar do jeito que está aqui, tá bom? Então, ele tem bastante detalhe. Como ficou uma atividade maior, ele vai pegar aqui mais espaço. Vamos resumir, né? Vou resumir aqui. Dar entrada no processo junto ao protocolo. Pronto. E encaminhar a coordenação do curso. Encaminhar a coordenação do curso. Quem é que faz isso? É o discente. Então, aqui eu vou pintar de bola. E encaminhar a coordenação do curso é um transporte, né? Eu estou encaminhando, transportando aqui esses documentos para outro setor. Então, vou uma setinha. Próximo passo. Então, a coordenação vai receber. Então, ele vai encaminhar ao colegiado do curso para a emissão do parecer. Então, o coordenador
está aqui, vou abreviar, coordenador, ele vai receber o processo, e encaminhar para o colegiado. Então, mais uma vez, é uma atividade de transporte. Ele não fez nenhuma ação aí no processo, só fez receber e encaminhar para o colegiado. Então, o próximo órgão, o setor, vai ser o colegiado. O que o colegiado vai fazer? O colegiado vai emitir um parecer, né, para deferir ou indeferir. Então ele vai analisar, né, ele vai analisar o processo, vai analisar o pedido do aluno. Então vou colocar aqui, analisar solicitação do discente. Você vai analisar o documento, verificar se realmente é uma atividade de extensão. O que é isso? Analisar um documento é uma atividade de inspeção. Então é um quadrado. Retângulo, aliás. Atividade de inspeção. Então ele vai analisar e deve emitir um parecer. Vamos ver aqui. Emissão de parecer que defira ou indefira a validação com as devidas justificativas, conforme o modelo. Então, o aluno deverá ser convocado pela coordenação para tomar ciência do parecer emitido pelo colegiado. Então, vamos lá. Emitir parecer que defira ou indefira. Quem é que vai emitir o parecer? É o colegiado. Vou continuar com essa mesma atividade aqui de análise, de inspeção. Aí aqui diz que o coordenador, né, ele deve convocar, o aluno deverá ser convocado pela coordenação para tomar ciência do parecer emitido pelo colegiado do curso. Então, vou colocar o seguinte, o coordenador, ele tem que comunicar ao aluno, né? Então, vamos colocar aqui. Informar o aluno sobre o resultado do pedido. Certo? Então, ele tem que tomar ciência. Então, tomar ciência é saber da informação. Certo? Então, isso aqui seria uma análise ou operação. Certo? Então, caso o parecer seja deferido, a coordenação vai encaminhar o processo ao controle acadêmico para o devido registro. Então, vou botar bem aqui. Parecer assim. Pedido deferido
encaminhar para controle acadêmico. Então, é uma atividade de transporte. Aí entra aqui um novo setor, né? Controle acadêmico. Vamos abreviar aqui. Controle acadêmico vai ter que fazer o quê? Registrar no histórico. Então, registrar as PCCS no histórico do discente. Então, aqui encerra, né, o processo, no caso, se o pedido for deferido, que é uma ação, né, feita aqui pelo controle acadêmico. Certo? E se for indeferido? Então, caso seja indeferido, o aluno deve fazer as devidas correções sugeridas. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Pedido indeferido, realizar correções. Certo? Então, pedido indeferido, realizar correções. Eu posso acrescentar uma etapa antes. Vamos botar aqui o colegiado antes. O colegiado ele tem que sugerir, né? Então eu vou botar assim: pedido indeferido, sugerir correções ao discente. Então seria uma operação. E manda para o aluno, né? Pedido indeferido, realizar correções. Enfim. Então, ele vai apresentar novamente a coordenação do curso. Apresentar pedido então, pedido indeferido, apresentar novamente a coordenação. Então, mais uma. Vou botar aqui transporte. Então, vamos encerrar esse processo bem aqui. Então, fizemos aqui o fluxograma vertical, com base nas informações coletadas do processo. Ok? Então, veja que esse fluxograma vertical ele é uma folha, né? Ele é para ser uma folha impressa e o analista ele vai lá em loco, né, ou entrevistando as pessoas envolvidas com o processo e vai coletando dados, informações para montar ali o processo, né, seguindo aqui essas linhas, né, e colunas do formulário, tá bom? Com esses dados iniciais ele pode utilizar depois para
elaborar um outro fluxograma, como nós vamos ver. Então, vou encerrar essa videoaula aqui e a gente continua com o fluxograma horizontal na próxima videoaula.